O sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse canal, a qual fazemos leitura diária da Palavra de Deus. Hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 14. Eu convido você, meu irmão, convido você, minha irmã, a pegar a sua Bíblia para estar acompanhando essa leitura comigo. E também convide mais pessoas para estar sendo tocado pela Palavra de Deus, para que a Palavra de Deus toque o coração dessas pessoas sejam transformadas. E nesse momento, meu irmão, minha irmã, vamos elevar nosso pensamento a Deus e aclamar sobre nós, sobre esse momento com a Palavra, a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 14. Morte de João Batista. Por aquela mesma época, o tetrarca Herodes ouviu falar de Jesus e disse aos seus cortesãos: é João Batista que ressuscitou? É por isso que ele faz tantos milagres? Com efeito, Herodes havia mandado prender e acorrentar João e o tinha mandado meter na prisão por causa de Herodíades, esposa de seu irmão Filipe. João lhe tinha dito: não te é permitido tomá-la por mulher. De boa mente o mandaria matar. Temia, porém, o povo que considerava João um profeta. Mas na festa de aniversário de nascimento de Herodes, a filha de Herodíades dançou no meio dos convidados e agradou a Herodes. Por isso ele prometeu um conjuramento, dar-lhe tudo o que lhe pedisse. Por instigação de sua mãe, ela respondeu: dá-me aqui neste prato a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, mas como havia jurado diante dos convidados, ordenou que lhe dessem, e mandou decapitar João na sua prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à moça, que a entregou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João trasladar seu corpo e o enterraram. Depois foram dar a notícia a Jesus. Primeira multiplicação dos pães. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Caía tarde. Agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede esta gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: não é necessário, dá-lhe vós mesmo de comer. Mas disseram eles: nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazemos, disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e elevando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu-os aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Jesus caminha sobre as águas. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem. Enquanto ele despedia a multidão, feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela 4ª vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma,
disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse, tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe, vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas redobrando a violência do vento, teve medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram, Tu és verdadeiramente o Filho de Deus? E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla de sua veste. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, peço que você curta, comente, compartilhe, deixe sua mensagem, faça seu pedido de oração, chame mais pessoas para estar acompanhando a leitura do Evangelho, para que a palavra de Deus toque profundamente no coração dessas pessoas, e elas sejam tocadas e transformadas pela palavra de Deus. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.